envolvido em nenhum tipo de escândalo, de coisas erradas que causasse mau testemunho à obra de Deus. Então nós vemos aqui no capítulo de número 6 as qualificações dos diáconos, que é bom testemunho, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. E a Bíblia diz que entre os 7 que foi escolhido com essas qualidades estavam Estevão, esse jovem chamado Estevão, que andando no meio do povo, servindo as pessoas através do ministério cotidiano, que era o trabalho social, que diariamente distribuía alimento, ajudava pessoas ali na obra de Deus. E a Bíblia diz que eles, exercendo esse ministério cotidiano, a palavra do Senhor nos mostra no capítulo de número 6 aqui, que Estevão está fazendo isso. Porém, ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio de sabedoria e cheio de fé. Então, com essas características e andando no meio do povo ali, a Bíblia diz que Deus usava a vida desse homem, desse jovem chamado Estevão, para realizar sinais e prodígios no meio do povo. E ele também, com muita propriedade, sabedoria, anunciava a palavra de Deus. A ponto de pessoas que se opuseram a Estevão não resistir o Espírito Santo na vida de Estevão e a sabedoria com que ele pregava, com que ele falava. Isso levou alguns a ficar cheios de ira, inveja, e se levantaram, se opuseram contra Estevão, inventando um tipo de calúnia contra ele, a ponto de ele ser levado ao Sinédrio, que era uma espécie de tribunal onde os líderes judeus, onde os fariseus, sacerdotes, enfim, a classe religiosa dos judeus, eram quem julgava naquele lugar. E a Bíblia Sagrada revela que eles inventam uma mentira, eles caluniam Estevão dizendo, olha, para aquelas autoridades religiosas, esse homem aqui, ele não cessa de proferir blasfêmias contra o santo lugar, contra esse santo lugar e contra a lei, e dizendo também que ele estava pregando e mudando os costumes pela qual Moisés ele determinou. Na verdade, não era isso que Estevão estava fazendo. Na verdade, Estevão estava anunciando Cristo e revelando a pessoa de Cristo para as pessoas que estavam o ouvindo. E ele estava fazendo isso com sabedoria e com poder e com autoridade, e os sinais o acompanhando. E, na verdade, quando uma oposição não tem meios, argumentos, para vencer alguém, geralmente aqueles que se colocam contra um determinado projeto, ele cria algum meio, porque quando não se consegue vencer a sabedoria de alguém, e o Espírito aqui, na linguagem, no combate pela palavra, aí algumas pessoas começam a caluniar, a inventar mentira, a atacar a honra de uma determinada pessoa. E foi isso que fizeram com esse jovem chamado Estevão. Caluniaram ele e o levaram ao tribunal. Mas Jesus já havia vacinado os seus discípulos, já havia dado um tipo de vacina preventiva. E a palavra a qual Jesus Cristo, ele declarou, aleluia, acerca dos seus discípulos, ele disse, olha, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, por causa da obra de Deus, da causa de Jesus Cristo, o servo de Deus, Jesus declarou que ele seria caluniado.
Então nem tudo que algumas pessoas, escuta bem isso, você que está ouvindo a palavra de Deus, fala contra a igreja, fala contra os discípulos de Jesus, fala contra aqueles que pregam o evangelho, nem tudo que fala, ou a maioria do que fala contra, não é verdade, porque Jesus já mostrou que haveria calúnias, né? Haveria calúnias, haveria mentira, haveria injúrias, perseguição, tudo isso com o objetivo de tentar paralisar ou atrapalhar o progresso da obra de Deus. Com Estevão foi assim também. Foi assim também. Então Jesus, ele disse, olha, com vocês, com aqueles que são meus discípulos, isso vai acontecer. Vai acontecer. E Jesus, inclusive, falou sobre isso. Pedro também enfatiza, olha, se alguém fizer isso e vocês estiverem na prática da justiça, vocês são bem-aventurados. Porque é melhor sofrer pela causa da justiça do que sofrer acusação com base em algum tipo de situação de prática errônea a qual você está praticando. Então Jesus está mostrando, olha, vai se levantar, vai haver mentiras, calúnias, injúrias e algumas situações contra o servo de Deus. Então você que está ouvindo a palavra de Deus e que de alguma maneira tem sido caluniado por conta da sua fé, por conta da pessoa de Cristo, porque Jesus disse que seria pela causa dele. Então, se pela causa de Cristo você está sendo afrontado, injuriado, Jesus está dizendo, você é bem-aventurado, glória a Deus, porque foi isso também que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Não é fácil viver situações assim, como calúnia, como injúria, como alguém mentir quanto à sua pessoa, a nossa pessoa. Não é fácil viver essa situação, mas Jesus Cristo disse que passaríamos, aqueles que temem a Ele, que trabalha pela causa dele, iria passar por esse tipo de situação, mas Ele disse, bem-aventurados sois, e saiba, glória a Deus, que quem faz justiça pelos escolhidos, pelo servo de Deus, é o próprio Deus que vai trabalhar ao seu favor. Você pega essa palavra em nome do Senhor Jesus nessa tarde, amém? Deus abençoe a vida aí dos irmãos que estão chegando aqui no Facebook. A irmã Fátima Nunes, a paz do Senhor. Bruna Ferreira também, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, muita gente abençoada chegando e começando a participar. Todos são bem-vindos nesta tarde em nome de Jesus Cristo. Então o que nós podemos aqui observar à luz da palavra de Deus é que Estevão passou por isso. Então ele foi levado ao tribunal. Quando ele estava sendo julgado no Sinédrio, a Bíblia diz que foi-lhe feita uma pergunta, porventura é isso assim? É isso assim? É como estão te acusando? A Bíblia diz que nesse momento em que ele chega ali, a Bíblia revela algo muito importante. Está no versículo 15 do capítulo 6 de Atos, quando é declarado assim: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Essa palavra mostra aqui, esse texto está mostrando que Estevão, ele estava, aleluia, em paz. Sabe aquela situação, quem não deve não teme? Estevão, ele estava em paz, e a paz dele é a paz que vem de Deus. Mesmo que ele estava ali para ser julgado, para inclusive apresentar sua defesa, mas ele estava em paz porque ele não devia. Ele não havia cometido nenhum tipo de crime, de mal, mas ele tão somente estava lutando por uma causa justa, que era anunciando o Senhor Jesus Cristo. Então está aqui Estevão. Quem é Estevão? É uma testemunha de Jesus. E como testemunha, agora ele vai apresentar a sua defesa. Na verdade, a defesa da sua fé, irmão Alessandro José. Ele vai apresentar aqui no capítulo 7 a defesa da sua fé. Ele está defendendo a sua fé, a fé cristã, como uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero abrir um parêntese para lhe dizer que a palavra testemunha aqui no sentido da palavra de Deus no livro de Atos é mártir. Testemunha quer dizer mártir, quer dizer alguém que se entrega
para morrer por uma causa, para lutar por uma causa, a ponto de dar a sua própria vida e morrer por ela. Então, uma testemunha é alguém que está lutando, mas pronto para morrer. Mesmo que ele precise morrer, ele morre, mas ele não vai abandonar a causa pela qual ele está lutando. Jesus, ele nunca, preste bem atenção nisso, teve a intenção, ele não tinha a intenção de tão somente que as pessoas fossem seus seguidores, porque o seguidor, ele não tem compromisso com Jesus, ele não tem compromisso com a causa. Porém, quando a pessoa se torna um discípulo e como discípulo se torna uma testemunha, ele passa a ter compromisso com o seu mestre, ele vai aprender com o seu mestre e por fim se tornará uma testemunha, a ponto de a causa do mestre dele se torna também a sua causa. E o que Jesus ele fez dos seus discípulos foi transformá-los em testemunhas. Pessoas que estavam lutando por uma causa, que tinha compromisso, aleluia, com aquela causa, com a causa de Cristo. E qual era a causa de Cristo? Era anunciar a salvação, anunciar o reino de Deus, levar as pessoas através da pregação, através do ensino, do discipulado e das obras que ele fazia, a desfrutar a salvação e a vida eterna que está no Senhor Jesus Cristo. Então, a testemunha, ela tem compromisso com o seu mestre. Escuta bem, a Bíblia diz que enquanto Pedro era um seguidor de Jesus, a Bíblia diz que ele negou o seu mestre. Quando olhamos para os evangelhos, nós vamos perceber que Pedro, enquanto ele estava ainda aprendendo, como um discípulo, aprendendo com Jesus, seguindo a Jesus, a Bíblia diz que um dia ele disse assim: olha, Senhor, eu darei a minha vida por ti. Jesus disse: olha, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E a Bíblia diz que no momento em que Jesus ele foi para a cruz, ele enfrentou o período da crucificação, a Bíblia diz que Pedro negou a Cristo 3 vezes, por 3 vezes, então o galo cantou. Ou seja, o momento, o que Jesus declarou aconteceu, porque Jesus conhecia Pedro. Pedro ainda era um discípulo seguidor, alguém que seguia, mas ainda não havia sido transformado. O Espírito de Deus também, de Cristo, não estava nele ainda. Então o que nós podemos aprender é que quando alguém é um seguidor, quando ele é provado, ele é confrontado, quando vem os momentos difíceis, o seguidor vai embora. O seguidor se afasta de Jesus até mesmo no momento em que uma palavra a qual a pessoa ela não gostou de ouvir, mas que precisa ouvir, glórias a Deus, ela ouve, então a pessoa vai embora. No capítulo 6 do Evangelho de João, capítulo 6, ali foi um capítulo onde Jesus Cristo ele chama os discípulos, seus seguidores, a um compromisso, há uma responsabilidade com Ele, há um compromisso com Ele, há um comprometimento com Ele, com a sua causa. A Bíblia diz que por conta disso a multidão de pessoas, muita gente foi embora. Começaram a dizer: não vamos seguir Ele não. Foi embora, por quê? Quando houve uma cobrança por um compromisso, um posicionamento, uma definição, aí então todos foram embora, porque eram apenas seguidores. Porém, a Bíblia Sagrada revela, inclusive Jesus olha para os seus discípulos e fala para eles assim: e vocês também não vão embora não? Aí Pedro declarou dizendo: Senhor, a quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, o discípulo, ele vai seguir a Cristo pelas palavras de vida eterna. E não apenas pelos milagres, porque aquela multidão estava seguindo Jesus por causa da cura, por causa do pão, por causa de muitas coisas. Porém, quando Jesus ele cobrou um comprometimento com ele, independente se tivesse milagres ou não. É claro que quem segue Jesus vai não apenas experimentar milagres, mas vai ser canal, instrumento para a realização de milagres.
Mas é importante entender que é necessário ter compromisso com Ele. E a Bíblia diz que os discípulos disseram: Senhor, a quem iremos? É o Senhor que tem palavras de vida eterna. Então aquele que tem compromisso, ele segue Jesus por causa da pessoa dele, por causa da vida eterna. Não somente por causa do pão ou da provisão, mas por causa da vida eterna, por causa das palavras que produz vida eterna. Porém, para a pessoa se tornar uma testemunha, existe um processo. Ele vai ser provado como testemunha. Porque a testemunha vai estar pronta e vai ser capacitada para testemunhar, mesmo que isso precise, isso custe a própria vida. Então a Bíblia diz que aqui nesse capítulo 7 de Atos, Estevão, ele cheio do Espírito Santo, e aqui eu aprendo que para testemunhar e dar a vida pela causa de Cristo é necessário algumas coisas. Primeiro, fé. É necessário realmente crer no Senhor Jesus Cristo. E esse crer não é um crer tão somente de palavras, é uma fé, é uma convicção e uma certeza com o seu coração. Segundo, é necessário o amor. Jesus um dia declarou: olha, aquele que ama pai, mãe, irmão, bens, mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, é necessário para ser uma testemunha de Cristo, amar a Cristo. E Jesus mostra na sua palavra essa necessidade. Não é que alguém não vai amar o pai, a mãe, a esposa, os filhos, os amigos, os irmãos, mas vai amar mais a Cristo do que a todos. Então essa pessoa vai ser preparada e capacitada para ser uma testemunha. Porque testemunha de Jesus precisa amá-lo acima de tudo, acima de todos. Amar mais a Cristo do que as coisas, amar mais a Cristo do que os bens materiais, amar mais a Cristo do que as pessoas que estão à sua volta. Em terceiro lugar, a testemunha precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. E nesse texto aqui do capítulo 6 e capítulo 7, nós vemos Estevão cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tinha fé, convicção e certeza da sua fé, da sua salvação, da sua vida em Cristo. Segundo, ele amava a Cristo, amava a Deus sobre todas as coisas. Terceiro, Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. E por ele estar cheio do Espírito de Deus, ele agora, com o Espírito Santo de Deus, ele começa a fazer a defesa da sua fé. Como a testemunha, ele testemunha em primeiro lugar. Ele começa a falar das Escrituras e mostrar o plano de Deus, a revelação de Cristo dentro das Escrituras. Então a testemunha, ela precisa ter convicção e certeza da sua fé, convicção e certeza daquilo que do porquê que ele está seguindo a Cristo. E para isso é necessário ele conhecer a palavra de Deus. Porque Estevão aqui, ele traz a narrativa bíblica, desde Abraão até Cristo, aleluia, acerca
da linhagem do Senhor Jesus Cristo, e que Cristo veio, glórias a Deus, da descendência de Abraão. Ele mostra também que Moisés falou acerca de Cristo, que Cristo era o profeta que se levantaria semelhante a Moisés, a qual todo o povo devia ouvir. Então, a testemunha, ela precisa ter base para o seu testemunho. Então ele tem base. E qual é a base dele? A palavra de Deus. Então, a pessoa que vai servir ao Senhor, que vai ser uma testemunha de Jesus, ele precisa ter base. E a nossa base não é outra senão a palavra de Deus. A convicção e a fé de que a palavra de Deus é a palavra da verdade. No livro de João, capítulo 6, versículo de número 39, vou ler um versículo, capítulo 5, versículo 39, 5 e 39 de João. Olha o que Jesus declara: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então as Escrituras, a Bíblia Sagrada, testifica do Senhor Jesus. Todo o Antigo Testamento, os primeiros 5 livros da Bíblia, os livros dos profetas, os salmos, testificam de Jesus. Então quando alguém vai ler as Escrituras, por que ele vai crer em Cristo? Ou ele vai ler a Bíblia procurando quem? Procurando Cristo, procurando a testificação do Senhor Jesus Cristo, a revelação do Senhor Jesus Cristo. Então a testemunha de Cristo, ela precisa ter base, e a base do crente, a base da testemunha, a base do cristão é a palavra de Deus. A Bíblia também vem mostrar algo muito importante sobre a testemunha e sobre Estevão como testemunha. A Bíblia Sagrada mostra que Estevão, ele é uma testemunha, e na sua característica como testemunha, ele estava pronto a morrer por esta causa. Sabe quem é que deve ser temido? Não é alguém que está com a pedra na mão para matar. Não é alguém que está com a arma na mão para matar. Não, esse não deve ser temido. A Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus capítulo 10, Jesus disse: olha, não temais aquele que mata o corpo, e depois nada disso mais pode fazer. Tem mais antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então Jesus, ele mostra quem nós devemos temer. Estevão, como testemunha, ele não temia aos homens, ele não tinha medo dos homens. E nessa palavra nós podemos perceber que a verdadeira testemunha de Jesus, ele não teme os homens, ele respeita os homens, ele honra as autoridades, mas ele não teme os homens. E aqui nós vemos uma palavra de Deus, a qual mostra Estevão pronto para pregar a verdade e não temendo os homens. Aqui ele prega a palavra de Deus, e agora, quando precisa diante dos homens falar a verdade e inclusive confrontar a atitude deles, a Bíblia diz que Estevão diz para aqueles homens: olha, homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resiste ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. O que Estevão estava fazendo aqui, missionária Teresa, minha mãe, ele estava agora confrontando aqueles que estavam se opondo a Cristo, se opondo à obra de Deus. Ele confronta de forma direta, dizendo: homens de dura cerviz, quer dizer de coração duro, de cabeça dura, de fronte dura, e ouvido,
que está resistindo ao Espírito Santo. Então escuta bem, quem está resistindo àqueles que pregam a palavra de Deus, que anuncia a palavra de Deus, não está resistindo aos homens, mas está resistindo a Deus. Eles estavam resistindo o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. E agora Estevão está confrontando esse tipo de atitude, dizendo que eles estavam resistindo era o próprio Deus. Por conta desse confronto, dessa mensagem, de ele falar a verdade e não pelas costas, na cara, diante daqueles homens, a Bíblia Sagrada revela que eles se enfureceram, eles se iraram, e nesse mesmo instante pegaram e tiraram Estevão, levaram Estevão, esse jovem, para fora da cidade e pegaram pedras para o apedrejar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Aqui está um homem de Deus, um jovem, pregando a palavra e inclusive pregando de uma maneira direta contra o pecado daquelas pessoas. E qual era o pecado? O endurecimento de coração. Com a pregação de Cristo, dizendo que Cristo ressuscitou, e com evidências de que Cristo havia ressuscitado, com os milagres que estavam ali acontecendo naquele instante, apesar disso, eles estavam resistindo à palavra de Deus, eles estavam se opondo à obra do Senhor. Então Estevão, ele de forma direta e na cara diz: vocês são de duro coração, vocês não estão resistindo a nós, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. No mesmo instante, eles rangeram os dentes, levaram Estevão para fora da cidade para o apedrejar. Nessa ocasião, o que eu quero lhes dizer é que Estevão, ele não fugiu. Nesse texto aqui não. Nesse texto não teve a possibilidade de ele fugir para outro lugar, mas ali onde ele estava, ele ficou e manteve a sua fé. Ele não recuou da sua fé, mas ele como uma testemunha de Jesus, ou seja, testemunha quer dizer mártir, quer dizer alguém que está pronto para morrer por uma causa. A Bíblia diz que ele agora mantém tudo aquilo que ele estava falando, e ele revela com base numa palavra, versículo de número 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Escuta bem, a verdadeira testemunha de Jesus Cristo, ele pode inclusive morrer por uma causa, ou pela causa de Cristo, porém ele morre de cabeça erguida, ele morre convicto de que primeiro Deus está com ele, ele morre convicto de que tem um lugar em Deus, em Cristo, no céu preparado para ele. Olha só: eis que vejo os céus abertos. Ele agora está tendo visões de Deus, visões do céu. E o Filho do Homem, quer dizer o próprio Cristo, que está em pé à mão direita de Deus, à direita de Deus. Então Estevão, ele até vai ser apedrejado, mas ele vê os céus abertos. Ele vê os céus abertos para ele vai ser apedrejado, mas agora, glória a Deus, ele está de cabeça erguida, olhando para o céu e tendo visões do céu. Então, a testemunha, ele vive pela sua convicção e pela sua fé. Ele ama a Deus, ele está cheio do Espírito Santo, mas ele também tem a ciência de que há um Deus no céu que está olhando por ele. E mesmo que alguém mate o corpo, mas não pode matar a alma, porque a alma dele tem um lugar preparado, aleluia, para ele ao lado de Cristo no céu. Podemos também nessa referência aqui observar, e aqui eu quero encerrar essa reflexão com você. Quando eles estão apedrejando Estevão, versículo 59, e apedrejaram a Estevão,
que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Porque, querido, escuta, quem teme a Deus, quem está vivendo em obediência a Deus e a sua palavra, glória a Deus, quando ele morre, o espírito dele, a alma dele, ele entrega ela para Deus, vai para Deus, vai para o paraíso. Quem morre com Cristo, a alma dele vai para o paraíso. Triste é de quem morre sem Cristo. A alma dele, dessa pessoa, vai para onde? Vai para um lugar de tormento. Então, mesmo que alguém possa matar o corpo, mas não pode matar a alma, você que ouve a palavra de Deus, se preocupe em qual destino vai ter tua alma. Se preocupe em como está a sua alma para com Deus. E não, em primeiro lugar, como está a questão física, porque quando alguém na terra, quando uma pessoa ela morre, alguém tira a vida ou de alguma maneira morre, seja de velhice, o corpo vai para o pó, como diz a palavra. Porém, o espírito volta para Deus. O espírito vai para Deus. A alma vai para o paraíso se a alma dessa pessoa está com Deus. Mas se não está em Cristo, o destino é triste, é a perdição, é o tormento do inferno, conforme a palavra do Senhor nos mostra. Então Estevão declara dizendo: em tua mão, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Para encerrar, versículo 60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Aleluia. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui está, meus amados irmãos, Estevão se adequando, se identificando com o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque quando Jesus estava sendo crucificado, ele olhou para aquela multidão que estava ali gritando: crucifica, crucifica, e aqueles que estavam ali fazendo mal, Jesus disse para o Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Estevão está aqui morrendo, sendo apedrejado, mas orando por aquelas pessoas. E na oração ele estava dizendo: Pai, não lhes imputes este pecado, o que eles estão cometendo. Então o Evangelho da Graça mostra que a testemunha de Jesus, até mesmo que alguém esteja ali orando pelo bem do semelhante, essa é a postura do Evangelho da Graça. O Evangelho de Cristo leva alguém, mesmo que está sofrendo o mal, que alguém está ali fazendo mal, mas ele não está clamando para que as outras pessoas sejam destruídas, clamando e pedindo a Deus: ó Deus, mata eles. Não é isso que o Evangelho de Cristo ensina. Jesus disse assim lá no Evangelho de Mateus capítulo 5: abençoai os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, pelos que vos maltratam. Então, no Evangelho de Cristo, é isso que o Senhor Jesus ensina. E é isso aqui que Estevão estava agora também, nessa ocasião, fazendo. Por quê, irmão? Porque ele se identificava com Jesus Cristo. Porque ele era uma testemunha. Por isso que Jesus, ele não quer apenas que você seja um seguidor. Porque o seguidor só segue a Cristo pela bênção, por alguma motivação. Por diversas motivações. Para ver o que Jesus faz, pela bênção, pelo milagre. Agora, a testemunha, ele segue Jesus porque ele ama a Cristo e está disposto a dar a vida por Cristo e inclusive a obedecer os ensinamentos de Jesus. Estevão está morrendo, mas está obedecendo o que Jesus falou. Está orando por aqueles que estavam ali fazendo mal. Estava abençoando aqueles que estavam ali fazendo mal. Esse é o exemplo de Estevão, a testemunha fiel. A testemunha fiel e verdadeira. Jesus não apenas quer que você seja um seguidor,
mas Ele quer que você se torne discípulo e, por fim, se torne uma testemunha. Entendendo que a recompensa da testemunha, querido, aleluia, glórias a Deus, ela vem de Cristo. E não se baseia apenas por bênçãos aqui nessa terra, por coisas terrenas. É com bênçãos terrenas, mas também por aquilo que é eterno. Por que, irmão? Porque as bênçãos terrenas você desfruta dela apenas por um tempo. Apenas por 60, 70 anos. Por um período aqui na terra. Agora, aquilo que é eterno você desfruta por toda a eternidade. Aquilo que vem de Cristo para nós, as bênçãos eternas, aleluia, elas duram para sempre. A Bíblia diz que o favor do Senhor dura para sempre. E Deus quer para você não apenas o temporal, mas Ele quer o eterno. Começando com a salvação e a vida eterna. E também tudo aquilo que está em Cristo para com a tua vida por toda a eternidade. Pense nisso. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero orar por você que ouve essa palavra, para que Jesus